Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Desparasitando com a doutora Luísa Manuel. No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre a classificação dos parasitas. Pessoal, não liguem muito a minha voz, estou um pouco engripada e com uma irritação na garganta. Indo para o assunto de hoje, dizer que eles podem ser classificados de diversas formas. E a primeira que veremos é a classificação por tipo. Bom, quanto ao tipo, os parasitas podem ser protozoários, geralmente são parasitas ou organismos unicelulares que habitam no interior do organismo do hospedeiro. Esses protozoários, eles são microscópicos e que podem causar danos significativos no hospedeiro. Temos como, por exemplo, o plasmódio, que é o causador da malária. Temos a giardia intestinalis, que é o causador da infecção intestinal. Temos a trypanosoma, que é o causador da trypanossomiase, e entre outros parasitas. Bom, ainda por tipo, temos os eumintos, que são os vermes parasitas, e geralmente eles estão divididos em 3 grupos, que são os nematódios, os plateumintos e os cistódios. Como vocês podem ver aqui na imagem, temos a presença de alguns vermes, como por exemplo as cáries lombrigoides, que é o causador das lombrigas no intestino delgado de muitas crianças, e eles fazem parte do grupo nematódios, e também os enterobios, que também fazem parte dos nematódios, da mesma família dos vermes. E como os plateumintos, temos a ténias saginatas, temos a lua e entre outros vermes. Bom, ainda quanto ao tipo, temos também os artrópodes, que geralmente são os insetos, e os aracnídeos. Como vocês podem ver aqui, eles normalmente são classificados como ectoparasitas, aqueles que habitam no exterior do corpo humano, como por exemplo o carrapato, a mosca, o piolho, o mosquito e entre outros insetos e aracnídeos. Classificação por grau de dependência. Eles podem ser ectoparasitas ou endoparasitas. Os ectoparasitas são aqueles que vivem na superfície externa ou mesmo na pele do hospedeiro. Como já referido anteriormente, esses parasitas podem ser moscas, mosquitos, pulgas e até mesmo piolhos e entre outros parasitas. Dos endoparasitas, eles podem ser as lombrigas, alguns vermes intestinais e os protozoários, como vimos anteriormente, o plasmódio, ele é o endoparasita. Temos também as giardias intestinalis, temos a trypanosoma e entre outros parasitas. Concluindo, posso dizer que os ectoparasitas geralmente são os insetos, na sua maioria são insetos, que por sua vez chamamos de vetores ou mesmo transmissores de parasitas. E já no caso dos endoparasitas, eles são os vermes, os eumintos e alguns protozoários. Vale lembrar que nem todos os protozoários fazem parte da classe dos parasitas.
Isso quer dizer que existem alguns protozoários que não são classificados como parasitas, apenas são protozoários do reino Protozoa. E tem aqueles que são classificados ou considerados como parasitas, no caso do plasmódio, como já referido anteriormente. Continuando, classificação por ciclo de vida. Quanto ao ciclo de vida, eles podem ser parasitas diretos ou indiretos. No caso dos diretos, eles realizam seu ciclo de vida em um único hospedeiro. Isso quer dizer que eles não necessitam de vários hospedeiros, mas sim de apenas um hospedeiro, que geralmente é o hospedeiro definitivo. Por exemplo, temos o Ascaris lumbrigoides, não é? Ele causa lombrigas no intestino. Geralmente esse parasita não necessita de outros hospedeiros. Ele tem como hospedeiro exclusivamente o homem. E quanto ao parasita indireto, ele requer ou necessita de um ou mais hospedeiros para completar o seu ciclo de vida. Como vimos, não é? O exemplo do plasmódio. Bom, num outro vídeo falaremos detalhadamente sobre cada parasita e as doenças relacionadas com cada um deles. Continuando, no caso do plasmódio, não é? Ele necessita de 2 hospedeiros, que temos o hospedeiro intermediário e o hospedeiro definitivo, que é o homem. Primeiramente, o seu ciclo começa no mosquito e termina no homem. E ainda temos a xistossomose, como vocês podem ver aqui, a imagem. Ele é um parasita que depende de 2 hospedeiros para completar o seu ciclo de vida, e o estágio de desenvolvimento. Continuando, ainda temos a classificação por tipo de permanência. E quanto ao tipo de permanência, eles podem ser temporários ou mesmo permanentes. No caso dos parasitas temporários, eles visitam apenas o hospedeiro quando necessitam. Ou seja, geralmente eles procuram, não é, o hospedeiro quando necessitam espalhar nutrientes, quando estão famintos, quando há necessidade. E já os parasitas permanentes são aqueles que vivem no hospedeiro, são aqueles que realmente fazem parte. Há uma relação, não é, que chamamos de parasitismo entre ambos. E eles podem ser vermes, no caso dos Ascaris lumbrigoides da tênia, e ainda também podem ser protozoários, como o caso da xistossoma, e entre outros parasitas. E segue a classificação por extensão dos danos. E quanto à classificação por extensão, eles podem ser patogênicos ou não patogênicos. No caso dos parasitas patogênicos, eles causam doenças significativas ao homem. Isso quer dizer que eles podem causar doenças fatais ao homem, independentemente de como seja, não é, de quão grave seja a situação. Se não for tratada imediatamente, então acabará por levar à morte do hospedeiro. E temos o caso de alguns protozoários, não é? Como, por exemplo, o plasmódio, o taxoplasma, a trichomonas e entre outros parasitas. E os parasitas não patogênicos, eles podem não causar doenças significativas, porém são prejudiciais à saúde do hospedeiro.
Por exemplo, não é, como parasitas não patogênicos, temos algumas bactérias, não é? E vale lembrar que nem todas as bactérias são parasitas. Geralmente as bactérias não são parasitas, mas esse assunto é para um outro vídeo. E elas podem não causar doenças fatais ou mesmo devastadoras, mas podem ser prejudiciais. E por fim temos a classificação por relação com o hospedeiro, que pode ser obrigatório, facultativo e acidental. Os parasitas obrigatórios são aqueles incapazes de ter vida livre, ou seja, eles não conseguem viver sem o hospedeiro. Eles necessitam do hospedeiro. Eles são literalmente dependentes do hospedeiro. Temos como, por exemplo, o parasita Trypanosoma cruzi. Este é um parasita extremamente perigoso, porém não tem vida livre. Ele necessita do hospedeiro para completar o seu ciclo de vida. E já o facultativo, geralmente esses parasitas eles têm vida livre e parasitária. Eles são livres e totalmente independentes. E como podemos ver aqui na imagem, temos exemplo de um parasita, o Strongyloides stercoralis, e ele pode ter uma vida livre ou parasitária. E por fim temos o parasita acidental. Ele se torna um parasita acidentalmente, ou seja, acaba parasitando um outro ser, como por exemplo, o Dibulidium canino é um parasita dos cães, mas eventualmente ele acaba parasitando o homem acidentalmente. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Muito obrigada por este vídeo maravilhoso. Não se esqueçam de se juntar à nossa comunidade e tornar-se parte da luta contra os parasitas. Inscreva-se, ative as notificações e vamos juntos promover um estilo de vida saudável e consciente. Desparasitando com a doutora Luísa Manuel, porque conhecer é o primeiro passo para a prevenção. Pai Errali.